Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um culto no lar, um momento de estudo, um momento de reflexão, um momento de aprendizado, para que a gente possa aí se proteger nossa mente, nosso coração e também o nosso lar, né? Vamos cantar uma musiquinha pra gente começar, só para harmonizar? Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos conectando aos poucos com os nossos mentores, os espíritos amigos, com os nossos mestres, com os nossos orientadores, agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do crescimento, a oportunidade de aprender sobre o amor crístico, a necessidade do autoconhecimento. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, liberando espaço para novas absorções de conhecimento, para que possamos, enfim, Mestre, continuar a progredir em direção à evolução. Que a sua luz e a sua paz possam se estender ao lar de todos e que o seu amor possa envolver o nosso planeta, o acalmando e o reequilibrando. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Hoje é um dia muito especial para mim. Eu tô assim, às vezes quando eu fico emocionada, eu fico insegura, não sei se eu falo, mas há 17 anos atrás, eu recebi o melhor e maior presente que eu poderia receber na vida. Acho que toda mãe vai falar isso, né? Eu fui mãe e nesse exato momento, nesse horário da manhã, depois que tinha passado todo o turbilhão, né, no parto, que a anestesia estava passando, foi o meu primeiro contato com ela, só eu e ela, né, aquele tete a tete, e eu nunca vou esquecer o momento em que ela abriu os olhinhos depois de estar dormindo, assim, por um tempo, depois do parto, e sorriu pra mim. Tipo assim, aquele sorriso de, e aí, cara, onde você tava? Sabe, aquele sorrisão de orelha a orelha, como se nós fôssemos velhos amigos, e é isso que eu sinto, né? Que eu dei à luz a uma velha amiga, a uma irmã, a uma parceira, né? Minha cúmplice, meu maior amor. E hoje é um dia muito especial para mim. Parece que até o sol brilha mais, né? Parabéns, então, aí para minha luz, pro meu raio de sol. Te amo, filha. Te amo demais. Então, vamos lá? Hoje a gente começa o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo do Evangelho, viu, gente? Nesse capítulo nós vamos estudar: conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Erraticidade é ali o plano astral, tá? Fala assim, o que é isso? Falsos profetas da erraticidade? Erraticidade é uma religião? Não, erraticidade é ali
no plano astral, né? Além da matéria. Então quer dizer que quando a gente desencarna, ainda existe os falsos profetas? É o que mais tem, né? Então vamos começar? Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até24, se for possível, dos próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. São Marcos, capítulo 13, versículo 5, 6, 21 e 22. A gente não precisa falar muito, né, sobre isso, porque tá na moda. Gente, se a gente não aprender a ter discernimento, e é por isso que Jesus sofreu, tadinho, para criar fábulas, histórias e parábolas para que a gente pudesse entender que ele está aqui dentro, né? Que o verdadeiro templo somos nós, que nós é que somos a igreja, digamos assim, né? O nosso coração é a nossa atitude, são os frutos que nós colhemos dos nossos atos, das nossas escolhas, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos valores. E aí, hoje em dia, a gente acha os of the king, the power, the man, the bastard, the king, the mary, the smart, por aí, né? Então, é complicado. Que a gente possa ter o discernimento, né? Se o pessoal não sabe do que eu tô falando, essas palavras estranhas. Isso é uma criança de 14 anos, que se diz pastor, se diz curar. Eu não estou duvidando da capacidade dele, cada um é dono do seu próprio destino. Eu só estou contando de onde veio esse of the king, the power que eu acabei de falar. E aí ele fala essas palavras como se fossem palavras mágicas, e ele cura pessoas do câncer, de vários outros tipos de doenças crônicas, e levanta cadeirantes. É a história que ele conta, né, gente? E isso virou febre na internet em algumas plataformas. Então, acaba que vira meme, né? É tão assim, fora do normal, eu acho muito perigoso, principalmente porque é uma criança, não tem como você responsabilizar ela por isso.
Mas pegar um exame de uma pessoa que está ali em estado de metástase, câncer, né? Rasgar na frente dela e falar: of the king, the power, the mother, the best, the king, the fair, the smart, pronto, está curada. E manda, próximo. Cara, isso aí é homicídio, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa vai acreditar. E aí o que vai acontecer? A doença vai avançar e a pessoa vai de arrasta, né? Então não existe nenhum tipo de fé, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cirurgia, mesmo que seja espiritual. Lá, isso é espírita. Já fez cirurgia espiritual? Já fiz várias cirurgias espirituais, mas o tratamento médico, ele continua paralelo, ele não para. Porque eu não tenho só um corpo espiritual, eu tenho um corpo físico também. E esse corpo físico ele tem que ser tratado, né? Gente, vocês me desculpem, só um minutinho. Então, nesse caso, a gente tem que continuar tratando também o corpo espiritual, né? Não tem como, o corpo físico, não tem como eu tratar só o corpo espiritual e pronto, tô curado. Não, a gente tem que tratar tudo, a gente tem que tratar o corpo físico, a gente tem que tratar o corpo espiritual, mesmo que seja só um transtorno mental, um transtorno emocional, tem que estar ali paralelo ao psicólogo, né? Ah, mas ele se diz curar. Não, gente, beleza, ele diz que ele cura, talvez ele até realmente cura, mas tem que continuar fazendo tratamento médico paralelo, beleza? Então, vamos lá, continuar? Deixa eu só me organizar aqui. E que a gente possa tomar cuidado. Por isso que é importante a gente estudar, principalmente as obras básicas, né? De Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, né? O Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e várias outras obras também que vem aí de Chico Xavier, né? Igual Céu e Inferno também já é de Chico Xavier. Que a gente possa estudar bastante, absorver bastante, para a gente ter o discernimento para saber o que é real, o que não é real. O que a gente deve abraçar, o que a gente não deve abraçar. Igual, agora eu vou dar uma opinião pessoal, né? O próprio Chico, né? A gente tem aí ele como um dos grandes mestres da nossa doutrina espírita. O próprio Chico, ele fala muito sobre vidas em outros planetas, né? Jesus Cristo também falou: meu reino não é desse mundo. E o espírito, o kardecismo, digamos assim, ele tem uma dificuldade muito grande de abraçar a ufologia. Então a gente não consegue entender por quê. Aí a gente agora já sabe, né? A ausência de conhecimento, não tem esse discernimento para poder absorver e falar: não, isso aqui pode ser real, isso aqui pode não ser real. Acredita ainda muito ali nos dogmas, né? E não consegue abrir a consciência. Eu, na minha opinião, dentro do que eu estudo, não tem como o kardecismo continuar se ampliando se ele não abrir a mente para a ufologia, se ele não abrir a mente para a física quântica, né? E se ele não abrir a mente para algumas outras ramificações do invisível que vai complementar aí o processo do estudo do espiritismo e da transformação do planeta a qual a gente está vivendo. Beleza? Então vamos lá? Deixa eu tirar esse trem daqui, que não é dessa aula. Nós estamos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 10, livro 3, na questão de número 858. Vamos ver de qual capítulo que é. Fatalidade. Então vamos lá. 858, nós estamos estudando o livro 3, Fatalidade, no capítulo 10. Porque aqueles que pressentem sua morte a temem geralmente menos que os outros? Desculpa, e os espíritos respondem: é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem. Compreende sua libertação e a espera. Assim, é bem raro, né? Mas tem gente que não tem medo de morrer, não. Ela já sabe que isso é todo mundo sabe, né? Eu não sei por que a gente tem medo, assim, de morrer. Porque todo mundo sabe que essa é a única certeza que a vida nos dá, que a gente um dia vai morrer. Mas, enfim, vamos lá. 859. Se a morte não pode ser evitada, quando chegou sua hora,
Ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? E os espíritos respondem: frequentemente. Essas são coisas muito pequenas das quais podemos vos prevenir e algumas vezes as fazer evitar, dirigindo vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. E ainda na mesma questão, há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? E os espíritos, sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizestes por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada. É o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, digamos assim, eu sofri um acidente de carro. Foi do destino. O destino me fez ir lá, beber, ficar doidão, encher a cara, brigar com a namorada, sair bravo pela rua, dirigir igual louco e pá! Não foi o destino. Foi suas escolhas, suas imprudências. Bebeu demais, ficou doidão demais, encheu o saco da namorada, a mulher perdeu a paciência, começou a brigar, Então foi uma situação construída, né? Agora vamos supor, você é uma criança saudável, de 14 anos, nunca teve nenhum tipo de vício, não teve transtorno nenhum na gestação, papapá, e com 14 anos desenvolve leucemia. Né? Então nem tudo está escrito. A leucemia, com certeza, isso aí foi um projeto planejado, né? Aconteceu alguma coisa ali nos seus pretéritos que agora a gente precisa resolver. O carro que você bateu, não, é porque você não tem noção. Viu a diferença? Mais ou menos assim. Então vamos lá. Pergunta de número 860. O homem por sua vontade por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram, e vice-versa? E os espíritos respondem: ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como o deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então ele pode evitar? Pode. Se ele melhorar a conduta, se ele pegar o caminho certo, por exemplo, eu planejei reencarnar, um exemplo, tá, gente? Planejei reencarnar com uma mediunidade muito ostensiva. Aos 13 anos de idade, eu vou começar a ter contato com... Não, minta, até os 7 anos de idade eu vou ter clarividência bem explícita. Não vou saber divergir aí o mundo físico do mundo espiritual. Mas daí, dos 7 aos 13, eu vou ter contato direto através de desdobramento com o plano astral. Vou ficar muito confusa e vou me assustar e vou procurar ajuda e ninguém vai entender e todo mundo vai falar que é uma coisa, meu coração vai falar que é outra, eu vou entrar em espasmo, eu não estou entendendo nada, estou ficando doida, entrei em negação. Aí eu vou ficar negando essa mediunidade ostensiva que eu quis. E aí tudo que antes na minha vida andava certo, era equilibrado, começa a desequilibrar. E tudo dá errado. E todo lugar que você vai não funciona. E tudo que você começa a dar uma guinada pra cima, depois começa a cair. E nananana. Então o que que tá acontecendo? Alguma coisa eu deixei pra trás, né? Alguma coisa eu deixei de arrumar lá atrás, que tá impedindo
a minha vida de progredir. E aí coisas desagradáveis começam a acontecer, porque eu não estou no caminho que eu projetei. E lá no plano astral não existe acaso. Tipo assim, ela reencarnou para fazer esse projeto assim, assim, assim. Mas como não deu certo, deixa ela lá. Tá de boa, não tá atrapalhando ninguém. Larga ela lá. Não existe isso. Ninguém tá aqui a passeio, não vou largar ela lá. Me custa tempo, me custa energia, me custa fluido vital, me custa um mentor que está ali perdendo tempo, poderia estar trabalhando, me custa muito. Então, ou ela enverga para poder entrar na linha que ela planejou aqui em cima, ou nós manda ela voltar. É assim que funciona, porque a vida começa a cair, os desequilíbrios começam a chegar, a gente começa a fazer caca atrás de caca, e aumenta o desequilíbrio, a gente vai ficando doido, e é transtorno atrás de transtorno, e começa a confusão, chega uma hora que a vida estoura, não aguenta, e a pessoa é chamada de volta. Então, existem os planos que a gente pode evitar, de acordo com as nossas escolhas. Comecei a dar tudo errado. Então, olha para trás. Tem alguma coisa que você deixou lá. O que você deixou de fazer, o que você tem que fazer, ou para onde você tem que ir, ou como é que você tem que se comportar, o que você tem que fazer para que esse processo de errado pare. Então, a vida funciona mais ou menos assim. Então, vamos lá, 861, e talvez a última, porque ainda é grande, né? Deixa eu ver. Não, talvez dê, vamos lá. 861, o homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? E os espíritos respondem, não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la, ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabe, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre resultado da vontade do livre-arbítrio. De resto, confundes sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida material. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade, quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Então, mais uma vez, está aí, não existe predestinação, né? Existe o planejamento reencarnatório. Eu estou predestinada a ser pobre. Eu estou predestinada a ser rico. Eu estou predestinada a ser feia. Eu estou predestinada a ser bonita. Não existe isso. Cada um pode ser o que quiser, mas tem o processo ali de aprendizagem que ele veio para estar resgatando, porque ninguém nasceu para ser semente, ninguém é perfeito. Então, vamos lá. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar de fatalidade? E os espíritos respondem: a fatalidade, se a queres chamar assim, ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não criais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre.
O que o perde é seu amor próprio e sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Muito interessante isso, né? Porque hoje em dia, na verdade, acho que a vida inteira foi assim, né, gente? A galera não escolhe o que vai fazer pelo que sente no coração, pela aptidão que tem, né? Escolhe o que vai fazer porque dá dinheiro. Ai, você é médica? Por quê? Ah, porque dá dinheiro. Mas você gosta de sangue? Tem horror a sangue. Cortei o dedo, eu nem olho. Entregue pra alguém que cura pra mim. Pai, mas como é que você vai ser médico? Ah, mas dá dinheiro. Então eu vou ser médico. Aí vira médico, né? Aí fica doente. Por quê? Porque vive uma realidade que não te satisfaz. A gente não nasceu pra viver de dinheiro. A gente nasceu pra viver de quê? Plenitude. Né? O prazer de fazer o que gosta, de crescer no ambiente que gosta. Essas coisas, as suas aptidões, elas gritam. Quando você sabe fazer uma coisa, ela é natural, ela vem tipo na sua mente. Agora eu sou jogador de basquete, quero ser poeta. Aí eu só vou escrever sobre jogo de basquete, gente. A bola rodou na quadra, toda esparramada. Os alunos que ali cercava, hoje não joga nada. Ai, que poema é esse? Ah, mas é que eu gosto de basquete. Então vai jogar basquete. Ah, não, mas poema é que dá dinheiro. Então é mais ou menos assim, né? Cada um precisa aceitar o que é, ser feliz com o que é, com os talentos que tem, se aprimorar e perceber que cada um está aqui para complementar o outro. Eu sou boa nisso, fulano é bom naquilo, Beltrano é bom naquilo outro. Se juntar nós três, nós fica bom no todo. Olha que legal. Então vamos juntar os três, é assim que funciona. Ninguém é bom em tudo. Não existe alguém que saiba fazer tudo bem feito, que consegue fazer tudo, que sabe de tudo, que entende tudo. Às vezes o cara é um master blaster da medicina, mas não consegue lavar uma panela e deixar ela sem gordura. Não consegue fazer um arroz. Então não consegue viver sozinho. Tem sempre que pagar alguém para fazer aquilo que ele não dá conta, né? Então ninguém vive só. E ninguém sabe de tudo. E não existe predestinação, cada um é dono do seu próprio destino através das escolhas que fazem todos os dias, em todos os momentos. Você pode ter alguns pontos para que você possa se aprimorar, para que você possa resgatar débitos, né? Que são doenças, a hora de partir, a hora de partir também cada um tem a sua, né? Mas isso também pode ser alterado naquele processo. Ah, eu vim pra cá, passei isso, resolvi ser aquilo. A espiritualidade tentou, viu que não vai, então traz de volta. Então tudo muda, né? Não existe aquela coisa certa, vai ser assim, pronto. Ai, fulano nasceu pra ficar doente, com tal idade. Ah, mas ele teve uma vida tão assim. A gente não precisa fazer porque deixa pra ele ficar doente, deixa pra lá 90 anos, que aí ele vai morrer depois de uns 3 meses mesmo, aí já vai... Entendeu? Então tudo pode ser mudado, não existe nada certo, fixo ou destino. Tapa na cara semanal de hoje, sugestões oportunas. Setor Espaço Torino, tão curtinha a leitura de hoje. Leitura de número 21, amadurecimento. Acho que é pra mim. Então, vamos lá. Não sejas ansioso, confia. Aguarda em silêncio, trabalha. Olha dentro de ti, jamais estás só. Trabalha sem descanso, ora sem interrupção. Vigia sem desfalecimento, caminha sem vacilação. Obedece sem reclamar, dá sem interesse. E na hora própria, os frutos estarão maduros para serem colhidos. E que assim seja. Acho que essa é para mim e para nós, né? Para todos nós. Não é só para mim, não. Vamos lá, então?
Hoje eu tô pontual, né? Pá. Tô pá, em cima da linha. Vamos fechar os nossos olhos. Relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo esse momento de estudo, de esclarecimento, de aprendizado. Que possamos compreender, Mestre, que somos os donos do nosso amanhã. E que o sol levantará a cada amanhecer, na certeza de que sempre teremos uma oportunidade para recomeçar, para refazer, para consertar, para melhorar cada vez mais o nosso caminho, a nossa trajetória, tendo sempre como estrela guia o nosso Mestre, aquele que nos guia pelo amor, aquele que nos ensinou o que é a paz, aquele que realmente mostrou o nosso valor. Graças te damos todos os dias. Perdão por sermos ainda tão imaturos, mas caminhamos, Mestre, dia após dia, escolha após escolha, para encontrar o vosso amor crístico e fazer parte dele como um todo. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Deixa eu só ver aqui. Eita, daqui a pouquinho, já resolvo. Então vamos lá, ó. Mundo, Herdeiros do Novo Mundo, Espírito Lúcius, por André Luiz Roriz. A gente estava estudando aqui a realidade dos empresários, né, que são espíritas e valorizam muito ainda a matéria, né? Estão presos ali na vida boa, na vida fácil, no oba-oba, no ai, amanhã eu faço, não, eu já doei uma cesta esse mês, já estou salvo, tá aí nesse processo. E aí, o que aconteceu? A vida começou a tirar, né? Não tá caminhando certo, é natural que não tá plantando. Se não tá plantando, vai colher o que plantar, mas não plantei nada, então não vai colher nada, né? Então é assim que funciona. E aí eles estão começando a cair a ficha e jogando a culpa um no outro. Enquanto isso, a história vai desenrolando também no plano astral. Então vamos voltar um parágrafo para que a gente possa pegar a história aí, o fio da meada e continuar. Espera aí. Ah, tá. Só para lembrar que a gente está falando da menina que resolveu seduzir o patrão, porque sempre teve uma vida muito difícil, né? Mas tinha ali um rosto, um corpo bonito, viu a oportunidade, engoliu a oportunidade. Aí ela viu que o trem ia ficar ruim para ela, que a patroa já estava percebendo, juntou as coisinhas dela, ó, foi embora. Aí arrumou um emprego na empresa, chegou lá na empresa, conheceu o chefe, novinho, bonitinho, opa, outra oportunidade, foi lá e grau. E agora a gente está vendo a história dela, como que foi que ela conseguiu engolir ali também o dono da empresa, que hoje é uma das pessoas que está vivendo esse processo de declínio. Ali viu Lia a sua grande chance, conhecendo as inclinações da maioria dos homens pelas curvas provocantes do corpo feminino e sabendo de seus atributos estéticos a lhe beneficiarem as investidas, determinou-se a usá-los para conquistar o tão sonhado equilíbrio financeiro. Buscou então as reuniões de intercâmbio mediúnico realizadas por um grupo de pessoas sem escrúpulo que, com a desculpa de desejarem subir na vida, pensavam poder comprar o apoio de entidades espirituais para que, com sua ajuda, atingissem seus objetivos da forma mais fácil, afastando seus competidores profissionais ou afetivos à força, satisfazendo suas carências afetivas através da destruição de matrimônios sólidos
logrando a vitória nas disputas sociais por meio da promoção de doenças naqueles que se opusessem. A famosa macumbinha, né, que o povo acha que faz nas casas espíritas. Então vocês estão vendo aqui que não é na casa espírita que faz, não. Então vamos lá. Assim, como já conhecia os mecanismos de tais trabalhos desde quando residia com a família no litoral de seu estado, Bia retomou as antigas práticas nas quais depositava toda a sua força e empenhava o melhor de seus desejos. Queria Rafael para ela e iria conseguir, mesmo que isso lhe custasse tempo e recursos. As primeiras visitas e contatos com entidades que lhe pediam bens materiais, bebidas, cigarros e velas foram suficientes para que se estabelecesse uma sociedade perfeita para a prática do mal, da mesma forma que ela servia aos interesses desses espíritos de baixíssimos padrões evolutivos. Eles se comprometiam em facilitar as aproximações, despertando o interesse do homem pela jovem funcionária. Ou seja, o que as entidades iam fazer, né? Que a mulher foi lá e falou, olha, se você fizer uma macumbinha aí pra mim, eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Aí a entidade, não, então tá bom. A gente vai lá, vai fazer ele olhar pra você e ficar apaixonado, né? E aí você faz sua parte. Mas como que o espírito chega lá e faz o cara ficar apaixonado? Da mesma forma que ele gera um processo obsessivo, que ele fica ali falando na sua cabeça, né? Toda a vida, né? E tem outras formas também. Essas formas, elas são até um pouco mais modernas, digamos assim, mais tecnológicas. Eles pegam espíritos de frequências extremamente baixas que vibram nessa frequência constante e acopla no perispírito da pessoa. Como assim, Etienne? A gente pega um ovoide. O que é ovoide? Ovoide é um espírito que fixa em uma ideia única e ele fica pensando naquilo toda a vida e ele vai se não é que ele desintegra, ele vai diminuindo, ele vai pegando uma forma única, porque ele tem um pensamento único, ele fica ali naquela samsara. Por exemplo, o sexo, né? Eu nem vou falar muito essa palavra para não cortar o vídeo. Mas o espírito, que ele é ninfomaníaco, ele é viciado nisso. E aí ele só pensa nisso, tudo pra ele é isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele vê uma pessoa passando, ele pensa nisso. Ele vê um caminhão passando, ele pensa nisso. Ele desencarna e ele continua pensando nisso. E a vida dele é baseada em isso, nisso, blá, 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 blá. Ele ficou tanto tempo nesse processo que ele diminui, ele vira uma única ideia, ele vira um ovoide, né? Uma criatura preta, redonda que pulsa. Redonda, é meio ovulada mesmo. Que pulsa e pulsa só esse fluxo de energia, só essa ideia de sexo. Aí eles pegam esse espíritozinho e acoplam lá no chefe dela. E aí toda vez que que ela aparece perto do chefe dela, eles acionam, que é como se fosse um dispositivo mesmo, e ele vê a menina e fica doidinho, igual o espírito que foi acoplado nele. E aí ele vai saber que tem um espírito acoplado nele? Não. Ele vai só sentir aquilo que o espírito que está acoplado nele sente pela menina. E se ele for desequilibrado, sente até por outras, não é só por ela não, porque o espírito não sente só por uma pessoa, ele sente por outros, é um mecanismo, como se fosse uma máquina mesmo. E aí a menina passa e o chefe dela desorienta, meu Deus do céu, toda vez que essa menina passa, não trem, eu não sei o que acontece comigo, eu chego perto, eu preciso fazer, né? Então isso aí faz parte do que ela pediu para os espíritos fazer com ele, e essas coisas acontecem mais do que vocês imaginam, todos os dias, o tempo todo em vários lugares. Continuando, da mesma forma que ela servia, isso que eu já li. O espírito astuto e inteligente fora destacado pelos líderes daquele grupo invigilante para acompanhar o rapaz. Percebera que o mesmo não tinha freios morais e que em sua casa nenhuma proteção se erguia a dificultar o caminho. O que é essa aqui? Sua casa, nenhuma proteção se erguia para dificultar o caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois que a menina foi lá e pediu para fazer um servicinho para ela, os espíritos que iam fazer, os desencarnados, foi lá na casa do cara e viu que ele não fazia culto no lar, viu que ele tinha pensamento ruim, viu que ele era uma pessoa gananciosa, viu que ele era uma pessoa que só tinha interesses de baixo escalão e que ele não tinha nenhum problema se ele fosse dominar essa casa do jeito que ele quisesse. Então ficou fácil pegar a pessoa, tipo assim, a pessoa foi lá e fez uma macumbinha, aí ela falou, isso não me pega não, minha filha, isso não me pega não. Tá, mas você tem a mesma frequência desse cara, vai te pegar? Lógico que vai.
Ah, mas eu acredito em Jesus, não vai fazer a menor diferença. Vai pegar. Continuando, eu tô falando isso porque é o que você mais escuta, né? O povo fala assim, esses trem de espírito, esses trem não me pega, não. Será? Será que você é forte desse tanto? Não tem nem conhecimento. Como é que você sabe? Então vamos lá. Espírito, no outro parágrafo. Aproveitando-se da falta de vigilância e oração, foi muito fácil a tal entidade acercar-se de Rafael e iniciar os processos de influenciação hipnótica, implantando em sua rede neural os terminais que forneceriam as necessidades primitivas do seu subconsciente, aflorando como desejos e emoções a não mais se reprimirem, que é o dispositivo que eu expliquei para vocês, mas ainda expliquei mais detalhado do que o livro, né? Então isso aqui é para vocês entenderem que no mundo espiritual é muito mais tecnologia, estudo e ciência do que magia. Não existe magia não, tá, gente? É tecnologia. Por mais que seja uma tecnologia que vocês não conhecem, que na matéria física a gente ainda não tem o domínio, apesar de que a ciência já comprovou a existência dessas substâncias tão fininhas, né? Tão sutis, mas existe, acontece, é mais química, física, matemática e tecnologia do que magia. Então vamos lá, continuando. Além disso, em seu centro cerebral desajustado foi implantado pequeno transmissor magnético que reproduzia imagens mentais da jovem ambiciosa. Ó, o aparelhinho que eu falei para vocês fazendo efeito aqui, ó, funcionando. Vamos começar de novo. Reproduzia imagens mentais da jovem ambiciosa, fazendo ressaltar suas formas exuberantes e seus meneios de fêmea provocadora. Rafael não via nada disso, mas dentro dele, sua mente recebia toda a carga de imagens provocantes que não eram combatidas por qualquer atividade de oposição, nascida de virtudes e nobrezas da alma. O que é essa atividade de oposição? É aquilo que a gente ensina, orar e vigiar e controla seus pensamentos. Se coloca um ponto de interrogação. Peraí, por que eu estou sentindo isso por essa pessoa? Eu nem gosto dessa pessoa, essa pessoa nem tem um estereótipo que me atrai, né? São pequenos alertas. E é por isso que a gente estuda lá o Evangelho Lar, o Evangelho segundo o Espírito, para você ter esse clique, né? Para você virar santo, não, que nesse mundo ninguém vai virar, não adianta tentar. É para você ter esse clique e falar, opa, peraí, esse pensamento não é meu. Continuando. Sua mente recebia toda a carga de imagens provocantes que não eram combatidas por qualquer atividade de oposição, nascida de virtudes e nobrezas de alma, que facilmente as poderiam repudiar. E o efeito disso foi que em poucas semanas o sócio responsável pela área da produção começou a perceber a nova funcionária da linha de montagem. Parecia já conhecê-la de algum lugar, porque suas formas vieram muito familiares. E isso nada mais é que o resultado do que? De uma indução magnética, mais chamada popularmente, vulgarmente, de macumba, né? Então é assim que funciona a famosa, nossa, quando fez macumba para ciclano, mas se ciclano conhecer a si mesmo, né? Sabe o que pensa, os gostos que tem, os valores que carrega. Quando vier a influenciazinha que não é magia, é tecnologia, ele vai ter o clique e vai falar, opa, peraí, esse trem tá certo, não. Continuando, assim, contrariando as suas rotinas, o sócio passou a visitar os setores da fábrica pessoalmente, sempre procurando deter-se naqueles que lhe permitiam um maior contato visual com Lia. Astuta e matreira, a jovem começara a notar que seus esforços de aliciamento espiritual estavam dando o resultado esperado. Aproveitou-se então para pegar uma carona na facilidade, solicitando autorização para realizar horas extras no trabalho noturno.
O pedido, que à primeira vista nada tinha de estranho, era, na verdade, a senha que indicava a sua presença na empresa no horário da noite, facilitando o contato com seu chefe, caso isso fosse também de seu desejo. Além do mais, Lia passou a caprichar em seu visual, melhorando a aparência o suficiente para atrair os olhares masculinos, alimentando-lhes a cupidez, mas mantendo-se firme ante qualquer propósito de aproximação. E a gente para por aqui, porque deu meu tempo, e para a gente poder entender como que funciona esse processo, né? Ai, Tine, mas a pessoa tem que ir lá fazer farofa, botar uma pinguinha, a pessoa tem que ir lá na encruzilhada, fazer esse trem todo? Não, não precisa não. A pessoa só basta firmar um pensamento. Vocês têm que parar de achar que para fazer magia para os outros, para induzir magneticamente os outros, vamos falar agora da forma correta que a gente já sabe, né? Para induzir a pessoa de forma magnética, basta um pensamento fixo. A gente já aprendeu isso. Então, se você fica ali toda a vida, chega no seu serviço. Ai, eu não gosto daquela menina. Por quê? Ah, que a menina é bonita demais. Todo mundo chega e gosta dela, ri dela, vai pra ela. Porque a menina é feia. Tomara que ela machuque, tomara que ela perde emprego, tomara que ela perde emprego, tomara que ela perde emprego. Aí você fica com aquele pensamento fixo, porque você não é flor de cheiro, né? Não é uma bênção. E aí tá lá, o que que acontece? A menina entra na mesma frequência que você, porque nota que você também é uma pessoa muito difícil. Aí vocês duas entram na mesma conexão, só que você tem um pensamento fixo muito mais ruim, né? Digamos assim. E ela já tá meio que nem aí, apesar de não gostar de você. Tchau, beijo, vou ver minha vida. Vida que segue. Aí o seu pensamento fixo começa a atormentá-la, porque vocês estão na mesma frequência. E aí vocês se conectam e ela perde o emprego. Então você fez uma magiquinha para ela, né? Uma macumbinha para ela, resultando assim. Então, quando a gente fala de indução magnética, de indução de pensamento, a gente não precisa fazer farofa, nem o ritual que é vulgarmente dito por aí, não. Basta um pensamento fixo, constante. Já é um fluxo de energia muito grande para que aquele processo tenha ali um movimento. É porque as pessoas ainda não têm consciência da força do pensamento, né? Porque se tivesse, compreenderia aí com mais clareza, beleza? E a gente encerra por aqui então. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela presença e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.